Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos gravando o vídeo com a mensagem de domingo para a igreja, porque percebemos que as lives, elas no horário de culto, como todas as igrejas estão fazendo, elas sobrecarregam demais a internet. E a internet de muitos irmãos não é lá essas coisas, então fica travando, então a mensagem não fica completa. Os irmãos param no meio da mensagem, desistem de ver as mensagens, porque ao vivo ela fica travando. Nós ainda não temos uma tecnologia perfeita para transmitir os nossos cultos ao vivo. Então eu prefiro fazer a gravação da palavra dominical, para que os irmãos possam desfrutar desse momento. Você pode ouvir essa mensagem no conforto da sua casa, Você pode ouvir essa mensagem tomando o seu café. De qualquer maneira, a mensagem vai alcançar você, a sua casa, em nome de Jesus. Irmãos, uma pergunta que eu faço, que nós, pastores, bem antes de acontecer esse problema todo da pandemia, bem antes do governo decretar o fechamento, isolamento das pessoas, nós, pastores, nas reuniões de pastores, nós sempre perguntamos: se a igreja fechar a porta, se a igreja fechar as portas, a sociedade vai sentir faltas? Se a igreja fechar as portas, nós, pastores, perguntamos: a comunidade, os irmãos vão sentir falta? Será que os irmãos vão sentir falta da celebração? Será que os irmãos vão sentir falta da comunhão? Será que os irmãos vão sentir falta das reuniões, dos louvores da igreja? Agora nós temos as respostas. Aquelas perguntas que sempre fizemos, agora nós temos as respostas. Pense sobre isso. Qual é o ensinamento? Qual é o ensinamento que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso que está acontecendo? Agora nós temos as respostas. Eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã um tema que tem me preocupado muito, que é cuidado com os promotores da apostasia. Cuidado com os promotores da apostasia. O texto que eu queria ler está lá em 1 Timóteo 4, no verso 1. Primeiro, esse texto diz assim: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. O outro texto é em 2 Timóteo, também a mesma carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 3 e 4, diz assim, presta atenção: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, seguindo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade. Se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas, entregando-se às mentiras. Nos últimos tempos, pessoas se apostatarão da fé porque acreditarão em mentiras. Em mentiras. Hoje, meus irmãos, uma sociedade que nós estamos vivendo, essa sociedade que nós estamos incluída, ela precisa entender que a igreja precisa ser muito mais do que um lugar de encontros. Muitas vezes nós transformamos a igreja como um encontro social domingueiro. A igreja, a sociedade, os irmãos precisam entender que a igreja é muito mais do que um lugar onde você vai cumprir um ritual. A igreja é muito mais. A igreja precisa ser o lugar onde as pessoas são convertidas, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas entram e saem da igreja sem apresentar sinais de conversão. E a igreja precisa voltar a essa realidade. Aqui é um lugar de conversão das pessoas. As pessoas precisam entender que aqui é o lugar delas mudarem a direção das suas vidas. Elas precisam entender que elas precisam mudar de vida, precisam mudar de direção. Conversão significa mudar a direção. Eu estou indo para o rumo errado, eu estou indo para o buraco, e de repente eu acordo, porque eu fui na igreja e ouvi uma palavra, eu estava indo para o caminho errado, eu ouvi uma palavra, e essa palavra fez com que eu convertesse o meu caminho, mudasse a direção. A igreja precisa ser este lugar.
A igreja precisa ser este lugar onde as pessoas sentem acolhida, onde as pessoas encontram nela o refúgio. E como é que estão as nossas igrejas hoje em dia? Nós não podemos confundir a igreja, irmãos, como um lugar de diversão. Nós não podemos confundir a igreja como um lugar de shows. Nós não podemos confundir a igreja com um lugar de palestras mirabolantes sobre como ficar rico, como se dar bem, como ter sucesso. A igreja não é para isso. A igreja não é um lugar que vai te prometer riquezas aqui na terra, pelo contrário, muito pelo contrário. A igreja é o lugar onde você precisa reconhecer os seus pecados e aceitar o Senhor Jesus como a única solução para eles, para os pecados da sua vida. Então a igreja não é lugar para você alcançar prosperidade. Claro que a pessoa, quando vem para a igreja, quando ela muda de direção, os caminhos dela mudam, ela vai prosperando naturalmente. Ela vai prosperando porque Deus vai dando sabedoria para a pessoa, para que ela possa alcançar prosperidade na sua vida, tanto na prosperidade material, quanto a prosperidade espiritual, a prosperidade nos relacionamentos. Quando você vai para a igreja, isso tudo vem junto no pacote para você. Quando você se aproxima de Deus, vem junto também a cura. Quando você se aproxima de Deus, vem junto com você a libertação dos seus vícios. Quando você se aproxima de Deus, tudo muda na sua vida. Nova criatura sou a partir do momento em que eu decido caminhar com Deus. E a igreja é o lugar onde vai mostrar isso para você. Então, como eu disse, a igreja é um lugar onde eu recebo cura, ela é um lugar onde você também prospera, mas antes de tudo, é um lugar onde você precisa saber que lá é um lugar onde você precisa alcançar a salvação. Lá é o lugar onde você reconhece o Senhor como o Salvador da sua vida e muda de direção. Amém? E a apostasia entrou nas igrejas a partir do momento em que essas pessoas procuraram a igreja com a finalidade errada. Não, eu vou para a igreja para ficar rico, eu vou para a igreja para receber uma cura, eu vou para a igreja para mudar meu casamento, eu vou para a igreja. Então elas foram para a igreja com um objetivo errado. Chegaram lá na igreja e não alcançaram, porque a vontade de Deus é soberana. Muitas vezes Deus quer nos tratar, e muitas vezes essas pessoas procuram algo na igreja que não é o alvo do Senhor para a vida delas. E elas chegam lá querendo isso, e às vezes não acontece o que elas esperam. Aí elas então desistem de Deus. Não quero saber de Deus. Deus não resolveu meu problema, Deus não salvou meu casamento, Deus não me curou, Deus não me deu riqueza. Não quero mais saber de Deus. E aí ficam frustrados, aí se frustram, porque não alcançou o que elas achavam que Deus ia fazer na vida dela. Eu quero que você preste atenção no dicionário. A enciclopédia diz assim: o que é apostasia? Apostasia significa estar longe de Deus. Estar longe de Deus, pode ser, significa uma renúncia à fé ou à doutrina que antes você professava. Eu renuncio, eu não quero mais saber disso. Ou seja, é negar a fé que antes nós confessávamos. Eu nego aquilo que antes eu praticava. Eu praticava uma fé, seguia uma determinada doutrina, agora eu não quero saber mais. Eu estou apóstata, eu estou definitivamente contrário a tudo isso. Então você se apostatou. Então a apostasia espiritual não é estar desviado. Eu quero que você entenda muito bem isso. Apostasia não é estar desviado. Apostasia é pior, meu irmão. Apostasia é pior, é negar a fé, é não crer mais que em Deus, é não acreditar nas coisas espirituais. Apostasia é estar frio e indiferente a tudo que se refere a Deus. Isso pode acontecer abertamente. Você pode declarar aos quatro ventos que você não acredita mais em Deus, você não tem fé. Isso você pode falar aos quatro ventos, mas também ela pode acontecer no seu íntimo, em secreto. Você simplesmente no seu interior fica negando a fé o tempo todo, negando a existência de Deus no seu íntimo, em secreto.
ou simplesmente é viver uma vida como se Deus não existisse. Eu vivo para mim mesmo, estou nem aí, eu estou fazendo as minhas coisas, eu não acredito muito, e então você está sendo um apóstata. Na apostasia, as pessoas perdem o interesse pela verdade da palavra de Deus. Não busca ela mesma descobrir as verdades bíblicas. Na apostasia, as pessoas têm preguiça da leitura da palavra. Escuta isso. Na apostasia, as pessoas têm preguiça da leitura da palavra. Na apostasia, as pessoas têm preguiça de orar. Vê, pensa. Na apostasia, a pessoa não quer orar, tem preguiça, ora 1 minuto ali, e parece que um rito ali, um ritual. Logo se levanta, tem preguiça de orar, de falar com Deus na apostasia. Tem preguiça de ir para a igreja. Tem preguiça de ir para as reuniões da igreja, as células, as reuniões que a igreja promove. Na apostasia, a pessoa quer se afastar de tudo isso. Tem uma preguiça espiritual terrível. E a preguiça espiritual, meu irmão, é o primeiro sinal da apostasia. A preguiça espiritual é o primeiro sinal que a apostasia entrou no seu coração. A pessoa, ela não tem preguiça de 3 horas da tarde, um sol quente, calçar um tênis, uma chuteira e ir para um campo de futebol de terra, cheio de poeira, homem suado, correr atrás de uma bola. Ele não tem preguiça disso. Não tem preguiça também de 2 horas da tarde pegar um ônibus lotado e ir para um campo de futebol longe, um estádio de futebol, ver o seu time jogar. A pessoa não tem preguiça disso. A pessoa não tem preguiça de se arrumar, se ajeitar toda e ir para um shopping. A pessoa não tem preguiça muitas vezes de fazer aquilo que agrada, que satisfaz a sua carne. Mas quando fala que é uma reunião da igreja, 5 horas da tarde preciso me arrumar para ir para a igreja, 5h30. Nem estou com uma preguiça. Não é assim? Então a preguiça, ela é um sintoma de que a apostasia está batendo à sua porta. Fique esperto, fica ligado. Devemos defender nossa fé, irmão. Devemos pregar e anunciar a mensagem da cruz. Quando você prega a mensagem da cruz, quando você anuncia o Cristo que vive, aquele que ressuscitou, toda a apostasia vai embora, sabe? Quando você defende a mensagem da cruz, como ela de fato deve ser defendida, como a mensagem da cruz deve ser defendida sem nenhuma distorção. Ela não pode, nós não podemos, irmãos, amenizar o sacrifício da cruz. Nós não podemos amenizar o que foi feito lá na cruz, né? Nós não podemos amenizar o sacrifício de Jesus, pois cada vez que tentamos amenizar o sacrifício de Jesus, o sacrifício que foi feito lá no Calvário, estamos pregando uma graça barata. Uma graça barata. Cada vez que amenizamos o sacrifício da cruz, estamos pregando o evangelho sem renúncia. Estamos pregando o evangelho sem arrependimento. Cada vez que eu amenizo o sacrifício da cruz, eu estou pregando o evangelho sem mudança. Estou pregando o evangelho sem transformação, fugindo completamente do propósito de Jesus, fugindo completamente do propósito pelo qual a igreja nasceu. A igreja nasceu para anunciar o evangelho. A igreja nasceu para anunciar boas novas de salvação, porém, sem baratear o sacrifício da cruz, sem baratear a graça oferecida lá na cruz. O que nós precisamos entender, que nesses últimos anos, e mais precisamente a partir da virada do século, foi o barateamento dessa graça. Pastores buscando técnicas humanas para encher a sua igreja, pastores competindo entre si, mesmo que inconsciente, mesmo sem perceber, eles estão competindo entre si, para ver quem enche mais a igreja, para ver quem prega mais, para ver quem é mais notado, para ver quem é mais requisitado nas palestras. Eles estão competindo, eles estão se esforçando, eles estão se aprimorando como verdadeiros técnicos, né, de uma mensagem basicamente humana. Eles estão pregando uma mensagem para obter mais prestígio.
Eles estão pregando mensagem para encher as igrejas, como eu disse, alcançar mais prestígio, alcançar dinheiro, alcançar fama. Fizeram a opção de falar mais sobre prosperidade, sobre cura, sobre sucesso, do que falar sobre pecado, do que falar sobre arrependimento, do que falar sobre fé, do que falar sobre o inferno, perigo do inferno que rondeia as pessoas, que morrem sem Jesus. Todos os dias, agora mesmo, está morrendo pessoas sem Jesus. Mas nós muitas vezes estamos preocupados em encher as nossas igrejas com triunfalismo, conquista pessoal. Esquecemos do verdadeiro sacrifício da cruz. E com isso nós estamos fazendo o quê? Barateando a graça oferecida lá na cruz. Resolveram apelar para a teologia da prosperidade, teologia da cura e da libertação, teologia do homocentrismo, colocando o homem no centro de suas pregações. Esqueceram dos propósitos pelo qual Deus nos levantou como profetas das nações. Como profeta, como pastores, nós precisamos cuidar desse rebanho que Deus nos confiou. Olha, igreja, o propósito de Jesus ter vindo à terra, o propósito pelo qual Cristo veio à terra, foi um só: buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Jesus curou? Curou. Jesus fez milagre? Fez, sim. Jesus fez sim milagre. Jesus multiplicou os pães? Multiplicou. Jesus andou sobre as águas? Andou. Jesus curou cego? Curou. Jesus curou leprosos, enfermos? Jesus curou, mas pela grande misericórdia dele. Jesus fez tudo isso por causa da grande compaixão dele. Mas não se esqueça, o propósito de Jesus nunca foi mudado. Ele nunca mudou por causa de milagres, por causa disso, por causa daquilo. Ele nunca mudou o propósito dele, que foi buscar e salvar quem se havia perdido. E eu estava perdido, você estava perdido. E a preocupação de Jesus foi essa: morrer lá naquela cruz para me resgatar dessa morte, dessa perdição. Eu estava perdido. Então o propósito dele nunca mudou e jamais vai mudar. Nós não podemos mudar, nós não podemos, a igreja não tem o direito. A igreja do Senhor Jesus não tem o direito de mudar isso. A igreja do Senhor não pode mudar, não podemos mudar o propósito da cruz, meu irmão. Nós não podemos mudar o propósito da cruz como se o propósito da cruz foi para que você fique rico. O propósito da cruz foi para que você receba cura. O propósito da cruz foi para que você receba libertação. O propósito da cruz foi para que você tenha seu caso. Não. O propósito da cruz foi resgatar você e eu de uma perdição, de uma morte eterna, da qual nós estávamos condenados. Então, nós precisamos entender isso. O que muitas vezes tem contribuído para gerar apostasia no coração da igreja? O que muitas vezes tem contribuído para gerar apostasia no coração das pessoas? São os testemunhos, irmãos, são os maus testemunhos que os cristãos estão dando por aí. São os maus testemunhos que nós estamos dando, a começar por nós próprios. Os pastores, nós líderes, nós pastores fomos levantados por Deus, irmãos, com a única finalidade: pregar o evangelho do arrependimento, alertando o mundo que Jesus está voltando. Essa é a finalidade do pastor. Apacentar, cuidar do seu rebanho e preparar ele para esse momento. Olha, Jesus está voltando, aceita, arrepende-te. Foi esse o propósito pelo qual eu e você, pastor, nós fomos levantados. Mas nós muitas vezes, irmão, nós nos envolvemos em tantas coisas, queremos mostrar serviço, queremos encher a nossa igreja, queremos nos tornar conhecidos, famosos, queremos ser famosos, queremos ser conhecidos, queremos erguer um ministério tão grande, né? E lá em cima colocar o nosso nome. Me lembra de alguém, e você deve estar lembrando de alguém. Nimrod, na Torre de Babel. Ele queria ser conhecido, ele queria ser famoso, construir uma torre que alcançasse o céu, que alcançasse a fama, que alcançasse o prestígio. Todos nós sabemos o que aconteceu com a Torre de Babel. Então fique esperto. Estamos vendo grandes ministérios
sendo destruídos, a ruínas. Por quê? Porque os seus líderes colocaram no seu coração que queriam ser grandes, que queriam ser conhecidos, que queriam alcançar isso, alcançar aquilo. No entanto, Deus mostrou para ele quem é que deve ser conhecido. Quem deve ser conhecido é somente Deus. Importa que ele cresça e eu diminua. Tremendo. Importa que, e muitas vezes nós esquecemos disso. Nós queremos crescer, né, às custas do nome de Jesus. E quando é fé, tudo ruim, tudo cai por terra. Nós muitas vezes estamos mais envolvidos com políticas, irmãos. A igreja está envolvida com política, muitas vezes a igreja está envolvida mais com ações sociais, muitas vezes a igreja está envolvida mais com governo, defender ideias de governo, defender ideias disso, daquilo. Não, a igreja não foi feita para isso. O que nós fomos levantados como igreja é para propagar o evangelho de Deus. Eu vejo pastores, líderes em redes sociais que perdem um tempo imenso discutindo coisas banais da política, defendendo esse ou aquele governo. Irmão, não perca seu tempo precioso da internet, não ocupe a mente dos irmãos com coisa tão pequena deste mundo. Use esse pequeno tempo que você tem disponível na internet e fala do reino de Deus. Pregue as coisas do reino, sabe? Deixa as coisas políticas para os políticos, deixa a área da saúde para os ministros da saúde. Seu negócio é com Deus, irmão. Seu negócio é com Deus. Meu negócio é com Deus. Eu tenho que preocupar com as coisas do reino de Deus. Vejo pessoas perdendo tempo, batendo boca em redes sociais, discutindo coisas que não tem nada a ver com o propósito pelo qual nós fomos levantados. O que foi confiado à igreja foi: promova a verdade do reino de Deus, promova o perigo que o inferno oferece, promova a salvação, promova arrependimento, fale sobre o perigo do pecado. Sabe, irmãos, nós esquecemos de falar sobre o perigo dos pecados, e os pecados estão nos cercando de todos os lados. O pecado está nos seduzindo, e não seduz só o crente fraco, aquele que chegou agora na igreja, seduz grandes líderes que se acham tal. Eles estão correndo um risco maior. Eles estão correndo um risco maior, porque eles estão à frente de um rebanho, e a sua queda pode fazer desviar os pequeninos. Então presta atenção, irmãos. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para pregar o evangelho. Jesus morreu para que eu e você fôssemos alcançados, e isso também deve ser o propósito da igreja. Foi para isso que a igreja nasceu, para anunciar o evangelho da salvação. Dentro das nossas igrejas, irmãos, vemos vários irmãos sendo levados pelo engano. Sabe, tem irmãos que adulteram, tem irmãos que roubam, tem irmãos que matam, e eles acham que isso é um problema. Dentro das igrejas existe esse tipo de pessoas que acham que matar, roubar, adulterar é problema. Não é problema não, irmão. Adulterar, matar, roubar, enganar é pecado, e deve ser tratado como pecado. Não é problema, é pecado. E o pecado muitas vezes tem sido tratado dentro das igrejas como problema. Não queremos tocar porque é um problema. É pecado. E o pecado ele deve ser tratado como pecado. Precisa de arrependimento. Quem pecou precisa estar ciente que irá pagar o preço que o pecado vai cobrar. Precisa falar, irmão. Nós não precisamos ter medo de falar. Foi assim com Davi. Davi pagou o preço que o pecado dele cobrou. Foi assim com Davi, e não será diferente conosco. Precisamos estar alerta e avisar o nosso povo, avisando a igreja do risco que o pecado pode causar na vida de uma pessoa. Pare, irmão, de ficar colocando cobertura de mel em cima de um bolo podre. Para de ficar colocando uma cobertura de chocolate em cima de um bolo podre. Muitas vezes temos irmãos que está podre por dentro, e você fica tentando colocar uma cobertura de mel sobre ele. Tem que curar de dentro para fora. Tem que curar de dentro para fora. O pecado ele tem que ser confessado para ser curado, para ser perdoado. E muitas vezes nas igrejas nós não fazemos isso. Nós não pregamos isso. Não temos ensinado nas nossas igrejas sobre o pecado.
É raro você ver esse tipo de pregação na igreja. Não atrai as massas, não atrai grande público. Esse tipo de pregação não atrai. O que atrai é falar sobre riqueza, sobre libertação, sobre prosperidade, sobre curas. Eu posso encher essa igreja da noite para o dia, irmão. Basta eu promover uma campanha de cura aqui. Basta promover uma campanha de cura. O pessoal vem, recebe a cura, recebe aquela empolgação, recebe aquilo e vai embora. Querem o abençoado, querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem a bênção de Deus, mas não querem andar com Deus. A apostasia leva o homem a se afastar cada vez mais de Deus. A apostasia leva o homem a focar nele mesmo, focar no seu egocentrismo, no seu egoísmo. Eu gostaria de falar para você duas coisas rapidinho, para a gente encerrar. Duas coisas eu gostaria de falar, que você precisa estar ciente para não cair no engano da apostasia. A primeira delas, verifique como está o seu amor por Deus. Um dos principais fatores da apostasia é o que o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria para o próximo, com o próximo, mas também o amor de muitos se esfriaria principalmente para com Deus. O amor de muitos se esfriaria, distanciaria, não sente amor por nada que é de Deus, pela obra de Deus. Analisa aí você ama Deus de verdade? Ou você ama os favores de Deus? Será que você ama Deus de verdade ou você ama os favores que recebe de Deus? Analisa aí. É a mesma coisa de governo. Eu amo esse governo, mas por quê? Porque o governo está te dando uma cesta básica, está te dando um Bolsa Família, está te dando algo. Você ama o governo. A partir do momento que essa Bolsa Família não é dada, você começa a odiar o governo, começa a fazer campanha contra. Que amor é esse? Então você ama Deus pelos favores ou você ama Deus porque Ele é Deus? Você ama Deus pelos favores que Ele te oferece ou você ama Deus porque Ele é Deus? Analisa aí você. Você tem ido à igreja para receber favores de Deus? Ou você tem ido à igreja para adorar o Deus verdadeiro? Você tem ido à igreja para agradecer ao Deus verdadeiro? Ou você tem ido à igreja para receber dele favores para a sua vida? Então, por aí, quando você percebe que esse amor a Deus se esfriou, significa que a apostasia está entrando no seu coração. Quando você procura a Deus apenas para receber favores, entra em cena os promotores da apostasia que eu falei. Eles são aqueles que vão oferecer favores de Deus para você. Quando você procura a igreja só pelos favores de Deus, então entra em cena aqueles os promotores da apostasia. Eles então vão te oferecer tudo que você quer. Você quer uma cura, eles te oferecem. Você quer um milagre, eles te oferecem. Você quer riqueza, eles te oferecem. Você quer sucesso, eles vão te oferecer. Eles vão te oferecer, porque você está amando somente os favores. Vão oferecer cura, mas jamais vão ensinar você a se tornar um adorador. Vão oferecer para você riqueza, mas jamais vão ensinar você a se arrepender dos seus pecados. Vai ensinar você a prosperidade. Você pode reparar nas pregações de prosperidade, não fala em arrependimento. Vão ensinar você sobre uma libertação, mas não vão ensinar você o perigo que o inferno oferece. E aí, quando você não consegue atingir os favores pelo qual esses promotores estão oferecendo para você, aí você entra em apostasia, porque eles vão falar para você que é falta de fé. Não, você não alcançou porque você não teve fé. Aí você começa a dar descrença no seu coração, começa a dar desânimo, começa a faltar fé e, consequentemente, a apostasia vem, pois a motivação pela qual você procurou Deus estava errada. É preciso que você entenda, irmãos, que Deus não se move pelos seus problemas. Escuta isso. Deus não se move pelos seus problemas. Um pastor meu pastor falou isso. Deus ele não está preocupado com os seus problemas, Ele está preocupado com a sua fé. Deus ele se move com a sua fé. Ele não está preocupado com os problemas. Ele está querendo ver a fé que está dentro do seu coração. E a fé é motivada pela obediência. Escuta aí. A fé é motivada pela obediência. A obediência é motivada pelo amor. Então, o motivo principal para você buscar a Deus deve ser o amor.
Quando você ama a Deus, você obedece a Deus. E quando você obedece a Deus, gera fé no seu coração, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Creia nisso, meu irmão, em nome de Jesus. O segundo ponto que eu gostaria de falar para você não se esquecer, é: lembre-se sempre dos ensinamentos bíblicos. E o texto que nós lemos está lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4, diz assim: haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, haverá tempo em que não suportarão as verdades bíblicas, pelo contrário, cercar-se-ão de pastores, de mestres, segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus próprios interesses, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a ouvir a verdade. Se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas, entregando-se às mentiras. Interessante nesse texto, esse texto foi escrito ali no primeiro século, né? E Paulo já avisava o seu discípulo Timóteo: olha, vai vir tempos difíceis, vai vir tempo em que os espíritos enganadores vão estar numa intensidade tão grande que pessoas vão seguir, vão obedecer essas pessoas, vão obedecer esses espíritos enganadores. Então, irmãos, nós precisamos voltar para a palavra, precisamos deixar de acreditar em falácias de homens, precisamos parar de acreditar nessas falácias de homens jactanciosos, homens presunçosos, homens gananciosos, que estão no papel de verdadeiros promotores da apostasia, porque esses homens facilmente desviam as pessoas da sua verdadeira fé. Então, nesta época confusa, cheia de informações, nós não sabemos mais em quem acreditar. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro da revelação do céu, outro a profecia disso, a profecia daquilo. Nós ouvimos tantas coisas, tanto bate-boca, tanto isso. Não, volta para a palavra. Volta para a palavra. Aqui está o seu manual de regra e fé. Quando você ouvir muitas coisas, duvide, busque a palavra. Busque na palavra se o que estão dizendo é verdade. Seja pastoreado por pessoas que realmente têm compromisso com Deus, não pessoas que ficam o tempo todo falando uma coisa, falando outra, tentando alcançar todo mundo. Procura saber se essas pessoas realmente estão apacentando seus próprios rebanhos. Muitas pessoas postam lá na internet vídeos, mas você não sabe nada sobre ele, você não sabe se realmente ele é pastor de verdade, você não sabe de onde ele veio, e você fica dando ouvido. Procura, irmão, saber as verdades, procura saber quem é esses homens, procura conhecer o seu testemunho, procura conhecer as suas origens, procura saber se eles são pastoreados, se eles estão debaixo de pastoreio, se eles estão debaixo de cobertura espiritual. Procura saber sobre isso. Então Paulo, ele avisa Timóteo sobre isso. Olha Timóteo, não acredite, não dê ouvido a essas falácias humanas. Então, em momentos de turbulência, irmão, surgem falsos profetas que declaram profecias e ensinos como se vindo de Deus, mas na verdade são ensinos dessas pessoas, são ensinos delas mesmas, né? Usam textos bíblicos e transformam aquilo numa salada e despejam sobre as pessoas, e muitas delas não acreditam. Portanto, pare de usar outras fontes para gerar fé no seu coração. Pare de usar outras fontes. Use a palavra de Deus. Só ela é suficiente. Apenas a palavra de Deus é suficiente para gerar fé no seu coração. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. A palavra, simplesmente isso. A fé vai ser gerada no seu coração. A firmeza diante de momentos apóstata, né? Diante desse momento de apostasia que estamos vivendo, que vai te dar segurança é as verdades da palavra de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo: lembre-se, Timóteo, não esqueça, a sua fé estará mais segura se você der ouvido à palavra de Deus. Isso é muito importante, irmão. Isso é muito importante. Paulo nos preveniu para que não fôssemos surpreendidos nesses dias. E é muito importante ser lembrado, das coisas que foram previstas
para que quando elas chegarem, para que quando elas acontecerem, não nos pegue de surpresa e não nos escandalizamos. Eu gosto muito de ver pastores, que têm cuidado do seu rebanho, que têm preocupado com a sua igreja, têm preocupado com o seu rebanho, alguns com muitas ovelhas, outros com poucas ovelhas, mas todos eles têm preocupado em dar um alimento consistente para essas ovelhas. Pastores que têm procurado na Bíblia o alimento correto para as suas ovelhas, pastores que têm prevenido as suas ovelhas dos lobos, que nesse momento de angústia vão se aproximar, vão vir, sabe, como os abutres em cima das ovelhas. Então, pastores, preocupem com as suas ovelhas, preocupem de dar alimento sólido, consistente, nesse momento tão tumultuoso que estamos vivendo. Procure tirar do coração das ovelhas aquela dúvida a respeito da fé que elas têm. Eu vejo que esses pastores, eles montam esses lobos, não chamo de pastores, esses lobos, eles montam megas templos, estruturas fabulosas, mas são movidos por espíritos enganadores. Isso nós precisamos mostrar para as nossas ovelhas. Precisamos mostrar para as nossas ovelhas, para elas terem ciência, saberem, sabe, aonde elas podem encontrar alimento consistente. As ovelhas confiam em você, pastor. As ovelhas confiam no alimento que você está dando para elas. Então, dê o alimento correto para que elas não sejam confundidas. Procure ver se a palavra está sendo ensinada. Quando você começar a ouvir esses pastores, esses homens, procure ver se realmente é a palavra de Deus que eles estão pregando. Para encerrar, eu queria falar algo que você precisa ficar bem atento aos promotores da apostasia. Meu tempo está acabando, estiquei muito essa pregação, mas era necessário. Os promotores da apostasia, irmãos, eles são sensuais. Os promotores da apostasia parece que são pessoas que têm um espírito superior. Eles vivem atraídos pelo mundo, eles vivem atraídos pelo pecado, atraídos pelo poder da fama, eles vivem atraídos pelo poder do dinheiro, eles vivem atraídos eles se deixam distrair por coisas fáceis, uma novidade, sabe, uma coisa nova, algo novo, eles se deixam atrair por isso, eles são facilmente influenciados pelo modismo, facilmente influenciados pelo mundo, são parecidos com pessoas do mundo mesmo, com não cristão. As suas vestes, o seu jeito de falar, o seu linguajar é do mundo. Começa a observar esses homens, o jeito deles falarem, no púlpito, o jeito deles pregarem no púlpito. Então eles são parecendo aqueles animadores de auditório. Então preste atenção, eles querem arrancar a emoção do coração das pessoas com suas próprias forças. Então pensa nessas pessoas, esses promotores da apostasia, eles são mundanos, eles são fraudulentos, eles são farsantes, se apresentam como autoridades espiritual, mas querem subjugar suas ovelhas a uma doutrina sufocante. Eles pregam mensagem homocentrista, eles pregam mensagem que o homem é o centro, e isso alegra o coração do povo. Quando você é colocado no centro, ali, todo cuidado em volta, que o universo gira em torno de você, você se sente bem no seu ego. Porém, essas palavras não condiz com a verdade. E a Bíblia diz que esses homens são sepulcros caiados. São como sepulcros caiados que a Bíblia relata. Os promotores da apostasia usam suas impressões públicas para distorcer as Escrituras. Pega um versículo aqui, outro ali, e coloca suas próprias ideias, suas próprias conclusões, aquilo que bem interessa para eles. Os promotores da apostasia, eles exibem uma falsa espiritualidade, apresentam-se como porta-vozes de Deus, como intérpretes da Bíblia, sabe, eles são o top das galáxias, todo mundo recorre a eles, porque eles são os caras. Em seus enganos, eles arrebanham multidões, inclusive pastores. Eles podem pastorear a igreja, eles podem chefiar denominações, dirigir movimento, eles podem ser líderes religiosos mundiais e heróis da televisão. Nossa, aquele cara, quando ele chega, o povo, são os heróis, são os ídolos da televisão.
Eles se consideram uma elite espiritual. Aí você se pergunta: o que está acontecendo com o cristianismo? O que está acontecendo com o verdadeiro Cristo? Como que ele está sendo pregado hoje? De que forma? O que foi que aconteceu com o cristianismo? Eu quero que você se lembre das palavras do apóstolo. Eles disseram que no fim dos tempos seriam assim. Não se esqueça. No fim dos tempos seriam assim. E vai ser assim. Você precisa ficar atento aos falsos profetas. Precisa ficar atento à apostasia do seu coração. Não deixe seu coração virar apostatar da fé. Tá? Busca a Deus, se proteja dos enganadores, se proteja dos falsos profetas, dos causadores da apostasia. Eu vou deixar 4 perguntas aqui para você meditar. Como está a sua fé? Você está disposto a perseverar na verdade? Como você tem se protegido do enganador? Como sobreviveremos em tempo cada vez mais apóstata? Fica essas perguntas para o seu coração. Minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós. Minha oração é para que Deus nos livre desse momento turbulento que estamos passando e nos dê paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.